Fala, gurizada! Neste vídeo, eu vou explicar para você sobre os principais tipos de cilindros hidráulicos. Já tem diversos vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre cilindros hidráulicos, mas eu não tinha feito nenhum vídeo onde eu falava sobre os principais tipos. Então eu resolvi fazer este vídeo porque eu acho que ele é importante que você conheça os principais tipos de cilindros, porque são os principais que você vai encontrar nas máquinas agrícolas, nos equipamentos de construção civil e nos demais equipamentos e máquinas que possuem sistemas hidráulicos. Para começar, então, aqui nós temos um cilindro e, como você pode observar aqui, nós temos apenas um pórtico neste cilindro hidráulico e é por ali que o óleo entra no cilindro. Este cilindro que possui apenas um pórtico, ele é chamado de cilindro de simples ação. Então, quando nós precisarmos movimentar o cilindro, o óleo vai entrar pelo pórtico e vai preencher a câmara que nós temos aqui, que fica na parte de baixo do cilindro. Após nós termos uma pressão no interior do cilindro, esta pressão vai fazer com que o êmbolo seja empurrado, neste caso aqui, para cima. E aí então vai acontecer toda a movimentação da nossa máquina. Neste caso aqui, pode ser que a gente esteja empurrando alguma coisa, ou subindo, elevando alguma outra peça. E essa peça, que geralmente está na ponta da haste do cilindro, ela é pesada, ela tem um certo peso. E esse peso ele acaba agindo na haste, que age também no êmbolo. Então sempre este peso ele vai estar forçando o êmbolo para descer. Então, a partir do momento em que a gente não ter mais pressão no interior aqui do cilindro hidráulico e este óleo ele conseguir voltar aqui pelo pórtico até o reservatório do sistema, a haste vai recolher. Então, é o próprio peso de alguma peça, de algum outro equipamento que o cilindro movimentou que faz com que ele recue, faz com que ele volte para a posição inicial, se nós não termos mais pressão aqui no interior do cilindro. E isso funciona muito bem quando o cilindro está na posição vertical ou em pé, conforme você está observando. Mas agora, se nós colocarmos o mesmo cilindro na posição horizontal, ou seja, colocar ele deitado, perceba que para abrir a haste, para abrir o cilindro, vai funcionar da mesma forma. O óleo entra pelo pórtico, nós temos a pressão gerada no êmbolo do cilindro e então o cilindro vai se movimentar, vai abrir. Só que agora, se nós termos uma peça aqui, algo pesado aqui na ponta, este equipamento ele não está mais forçando o cilindro para ele fechar. Está forçando a haste do cilindro aqui para baixo. Então, se eu cortar a pressão aqui e deixar aberto aqui o óleo para que ele volte para o tanque, o cilindro não vai mais recolher pelo peso que nós temos da peça aqui na ponta da haste. Então, nós não vamos mais ter esse movimento aqui do recuo pelo peso da peça. E aí, como que funciona então? Como que eu faço para utilizar um cilindro de simples ação deitado na horizontal? Uma das formas para que eu possa utilizar um cilindro desse seria colocar uma mola na parte interior do cilindro. E quando nós temos um cilindro de simples ação com mola, este acaba sendo o nome deste tipo de cilindro. Então, ele é um cilindro de simples ação, porque só tem um pórtico, mas que tem uma mola, que faz com que a haste e o êmbolo do cilindro recuem quando eu não tenho mais pressão no interior da câmara do cilindro. Então, agora veja bem que, se nós termos pressão aqui na parte de baixo, na câmara da esquerda aqui do cilindro, a haste vai se movimentar, o cilindro vai abrir e a mola que está no interior do cilindro agora ela vai ser comprimida, ou seja, ela foi apertada. É a mesma coisa que você pegar uma mola aí na sua casa e apertar ela. Quando nós não termos mais a pressão interna aqui no óleo, na câmara do cilindro, e deixar aberto aqui o pórtico para que o óleo retorne a tanque, é a mesma coisa que você soltar a mola que você acabou de pressionar. O que vai acontecer? A mola aí na sua casa ela vai saltar. Aqui no cilindro, a mola tem essa força
que vai forçar o êmbolo e a haste a voltar à posição inicial, ou seja, o cilindro vai recolher quando eu não ter mais a pressão interna na câmara do cilindro. Se você observar bem, veja que aqui ficou um espaço dentro da câmara do cilindro onde a mola está, que a haste não consegue avançar mais o êmbolo, não consegue ir até o final, porque tem a mola. Com isso, então, a gente perde uma parte do curso da haste, ou seja, a haste não consegue avançar tanto quanto avançava anteriormente. Uma forma da gente minimizar essa situação é se nós colocarmos essa mola na parte externa do cilindro. Também é possível fazer isso. Então, a mola ela é fixada na haste e em alguma outra peça fixa da máquina. Então, agora, novamente, com a pressão do óleo no interior do cilindro, o cilindro vai abrir, só que agora veja que a haste ela vai esticar a mola. E aí, de novo, quando nós não termos mais a pressão no interior, a própria mola agora tem uma força, porque ela foi esticada, que vai forçar a haste a voltar para a posição inicial. Então, essas são as duas formas que nós podemos ter um cilindro de simples ação com mola. A mola pode estar na parte interna do cilindro ou na parte externa. Um outro tipo de cilindro é o cilindro que possui dois pórticos, como você pode observar aqui. Este cilindro ele funciona muito parecido com o cilindro de simples ação. Então, o óleo entra, por exemplo, por aqui, vai exercer pressão aqui sobre o êmbolo para fazer a abertura do cilindro. E agora, quando nós quisermos fechar o cilindro, ou seja, recolher a haste, vai ter outra mangueira conectada neste pórtico aqui, que então vai fazer com que o óleo hidráulico agora chegue nesta parte do cilindro, neste lado aqui, nesta câmara do cilindro. E aí nós vamos ter a pressão neste lado do êmbolo agora, que vai fazer com que o cilindro volte para a posição inicial. E aí o óleo que estava deste lado aqui, ele vai sair por este pórtico. Então, por isso que neste tipo de cilindro aqui, o óleo entra e sai por cada um dos pórticos. Quando nós vamos abrir o cilindro, o óleo entra por aqui e este óleo que está nesta câmara, neste lado do cilindro, sai por este pórtico. E quando nós vamos recolher o cilindro, o óleo entra por aqui e o óleo que está deste lado sai por este pórtico. E este cilindro aqui, então, é chamado de cilindro de dupla ação, porque ele possui dois pórticos e o óleo ele faz a ação de abertura e fechamento do cilindro. Um tipo de cilindro muito usado em tratores é o cilindro de dupla haste. Então, conforme você está vendo aqui no desenho, ele é um cilindro que possui dois pórticos também, mas ele tem a haste para os dois lados, para a direita e para a esquerda. Então, assim como no cilindro de dupla ação, o óleo entra, gera pressão e faz com que o cilindro vá para a direita ou para a esquerda. Só que aqui nós temos as duas hastes que vão movimentar duas peças, dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o cilindro movimentar para a esquerda, a haste também vai se movimentar para a esquerda dos dois lados. Ou se o cilindro se movimentar para a direita, a haste também vai para a direita. Então, em tratores, é muito comum encontrarmos este tipo de cilindro no eixo dianteiro, na parte da direção das rodas. Então, vai ter uma roda conectada aqui na haste da direita e a outra roda aqui conectada na haste da esquerda. E com o movimento da haste, nós conseguimos girar as rodas do trator, tanto para a direita quanto para a esquerda. Gostou do vídeo? Se você gostou e se você gosta deste tipo de assunto, eu peço a você que se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, curta o vídeo e comente se você realmente gostou ou se tem alguma dúvida. O que eu souber, eu estarei te ajudando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.